Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre, como eu disse, Apocalipse. E como eu gosto de tema fácil, eu peguei para falar sobre o milênio, os tipos de milênio e as vertentes que nós temos sobre esse assunto. Para quem não sabe, o assunto do milênio, ele é tratado ali entre o capítulo 19 e o capítulo 20, sendo algo especificamente do capítulo 20, mas que é elaborado nessa junção, dessa transição entre o 19 e o 20. Quando nós falamos de pré-milenismo, pós-milenismo, nós estamos nos referindo justamente aos 1000 anos em que Cristo aparece reinando e Satanás aparece preso, amarrado. E a forma como nós lemos isso, nós interpretamos esse acontecimento, vai mudar o tempo e a ordem dos acontecimentos. E é importante, antes da gente começar, destacar que nenhuma das 4 posições ela é uma heresia. Tá? Nenhuma das 4 posições descaracteriza uma pessoa cristã do seu cristianismo. Todas as 4 posições são possíveis e são, até certo ponto, possíveis de serem tidas por um crente fiel e verdadeiro. Com exceção de uma para nós que somos presbiterianos, mas não por conta de ser uma heresia, mas por conta de ser incompatível com aquilo que nós lemos ao todo da Escritura. Mas aí eu chego lá para a gente tratar desse ponto específico. Bem resumidamente, tá? Eu não vou tentar não demorar muito, porque é um assunto muito extenso, muito complexo, muito grande de ser tratado, mas eu acho que a gente consegue fazer isso em pouco tempo. O primeiro é o pré-milenismo. Pré-milenismo, ele é chamado de pré, justamente porque a vinda de Jesus acontece antes do milênio. Então, pré, antes, milenismo, do milênio. Né? A palavra histórico, porque tem o pré-milenismo histórico, que é o que a gente vai falar agora, ela é usada porque ela era a visão predominante nos pais da igreja, nos primeiros séculos. Então, os primeiros cristãos, os primeiros bispos, presbíteros, os primeiros crentes da igreja, ali século 2, 3, eles tinham muito essa visão de pré-milenismo, e nós chamamos histórico por conta disso. Diferente do pré-milenismo chamado dispensacionalista, que separa a igreja de Israel, o pré-milenismo histórico vê a igreja como o Israel de Deus, o Israel espiritual, como uma continuação dos fiéis. A igreja é o que a igreja sempre foi, o povo de Deus. Então, a cronologia proposta por eles é justamente a igreja passando por toda a grande tribulação. Não existe um arrebatamento antes da grande tribulação. Depois, no ponto alto dessa grande tribulação, você tem Cristo retornando fisicamente e gloriosamente. Nesse momento ele destrói o anticristo, ressuscita os mortos, os mortos santos, né? Os santos que morreram, e ele estabelece um reino físico de 1000 anos na Terra. Então, para que ele reine durante esses 1000 anos na Terra, ele prende o diabo, joga ele no abismo, e a Terra experimenta uma restauração parcial, porque ainda existem pecadores, ainda existem pessoas caídas, enquanto Jesus está reinando junto com a igreja. No fim desses 1000 anos, o diabo é solto, ele volta a enganar as nações e ele junta uma rebelião final para então ser derrotado com o sopro da boca do Senhor. E aí Jesus estabelece o juízo final e instaura os novos céus e a nova terra. Quais são os pontos fortes dessa visão? Porque existem pontos fortes e pontos fracos em todas elas. O primeiro ponto forte é justamente a tradição da igreja. Em que sentido? Historicamente falando, muitos estudiosos, teólogos, líderes da igreja do primeiro século, de peso, creram nisso aqui. Eles leram a Escritura lá no início do cristianismo e enxergaram essa proposta, enxergaram essa forma de ver o milênio e de ver esses acontecimentos. Para eles, essa era uma leitura natural e normal de se ter do texto. Outro ponto forte é a restauração da criação. Em Romanos 8, Paulo vai dizer que toda a criação, ela geme, ela espera a redenção de Deus. Ela está aflita, esperando ser liberta do cativeiro da corrupção.
Para essa posição do pré-milenismo histórico, há uma solução histórica para isso, para esse dilema da natureza. Cristo vem e, de fato, corrige a natureza. Ele instaura o seu governo e a liberta, pelo menos em parte, da corrupção que a aprisiona. Outro ponto forte é o desafio da ressurreição. Em Apocalipse 20, nós temos uma palavra que está traduzida como viveram, né? E o texto diz que eles viveram. E esses que viveram eram parte da primeira ressurreição. E 1000 anos depois, nós vemos os ímpios com a mesma palavra, viveram, como fazendo parte da segunda ressurreição. E o argumento deles é o seguinte: se a segunda ressurreição, a dos ímpios, é física e ela é literal, a primeira, que seria só dos salvos aqui, também tem que ser. Mudar o significado da mesma palavra, ali no mesmo texto, no mesmo parágrafo, sem mudança aparente de contexto, segundo eles, seria um problema. Agora, quais são os pontos fracos dessa visão? Em 2 Pedro 3, 10 a 13, nós vemos Pedro dizer que o dia do Senhor virá como um ladrão, e nesse dia os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo e a terra será destruída. E imediatamente após isso, Pedro diz que nós esperamos novos céus e nova terra. Então fica difícil harmonizar a visão pré-milenista, onde Cristo vem, mas não destrói tudo, não finaliza tudo, ele apenas ressuscita a igreja para reinar com ela enquanto o diabo está preso, com o que Pedro diz, que quando Cristo volta, a terra se desfaz, e se desfaz em fogo. Inclusive ele vai usar em outra parte do texto, que em Noé a terra acabou em água. Na segunda vinda a terra vai acabar justamente em fogo e destruição. Fica difícil você harmonizar essas duas coisas. Um outro problema é a questão dos corpos e da morte. Porque pensa o seguinte, a igreja ressuscitou, estamos com corpos glorificados, pelo menos em tese, é isso que se crê, é isso que se ensina. Se a igreja já está com o seu corpo glorificado, um corpo que não peca mais, que não há mais desejo pelo pecado, um corpo que não cai mais, como é que esse corpo vai conviver com pessoas que ainda estão em estado de pecado? Como poderemos habitar no mesmo espaço, no mesmo ambiente, de um universo onde há pessoas que não foram redimidas ainda, pessoas que ainda pecam, que ainda estão caídas? A ideia de que Cristo volta em glória e derrota o anticristo e ainda assim permite que a morte e as doenças e os pecados continuem habitando na terra, mesmo depois da sua vitória, ela parece também não fazer muito sentido. Aí a gente tem que pesar na balança. Será que esses argumentos são bons o suficiente? Cada um vai poder dizer. Aí nós entramos no pré-milenismo dispensacionalista. Esse aqui é o único das 4 posições que nós não podemos ter se nós cremos naquilo que a nossa igreja ensina como doutrina. Principalmente quando nós falamos de aliança, quando nós falamos de aliancismo, de teologia da aliança. Vocês vão entender por quê. Esse sistema, ele é o mais novo de todos, tá? Ele nasceu no século XIX e ele foi ensinado por John Nelson Darby e popularizado pela famosa Bíblia de Scofield. Essa visão ela vai se basear numa separação radical entre igreja e Israel. E esse é o grande motivo do porquê nós não podemos crer nisso. Porque se nós cremos que a igreja de Deus é o novo Israel, que nós fazemos parte do povo de Deus, que lá atrás foi chamado, mas que é feito não por uma nacionalidade específica, mas por todos os que creem ao redor da história, nós não podemos fazer essa separação entre igreja e Israel. Não existem 2 planos de Deus, um para a igreja, um para Israel. O plano de Deus é para o seu povo. O seu povo primeiro foi manifesto em Israel, mas nem todo Israel era de fato judeu, como vai dizer Paulo, e depois ele foi manifesto mais amplamente pela igreja, porque nem todo que está dentro de um templo cristão é igreja, da mesma forma como acontecia em Israel. Então esse é o grande problema. De todas as 4 visões, essa é a única que não dá para encaixar no nosso sistema de crenças. Mas ela também não é uma heresia. Ela só não é possível se nós estivermos certos. Vamos lá. O plano original, segundo essa visão aqui, era para Israel. Mas como alguns judeus rejeitaram, como eles falharam em aceitar o Messias, Deus então
prevê ou coloca a igreja como algo previsto, que ele já tinha decretado que ia acontecer, mas ele coloca a igreja para assumir, para ficar no lugar, não no lugar de Israel, mas para assumir a postura que Israel não assumiu. É como se a igreja, não é como se ela fosse um parêntese. Muita gente faz dessa forma, mas é uma caricatura que alguns fazem contra essa visão, e não é bem isso que eles dizem. Eles dizem que a igreja não é um parênteses, mas ela é algo que foi previsto, mas não foi manifestado até a vinda de Cristo. Ela não é Israel, ela é algo diferente de Israel, mas ao mesmo tempo Deus coloca a igreja para que pessoas creiam e para que através da igreja Israel um dia se converta. Nessa visão aqui é onde a gente vai ter toda aquela história de construção do terceiro templo e de então depois do terceiro templo construído, Israel então vai se converter, ou então Israel de repente pode ser que eles vão crer no anticristo e depois eles vão perceber que não é isso e vão se converter a Cristo, então Cristo volta. Enfim, existem 1001 teorias. Das 4 visões, essa daqui é a que mais tem teorias envolvidas, né? Inclusive tem um filme que hoje em dia acho que quase ninguém conhece, mas quem é mais antigo, como eu, vou me incluir, tá? Deve saber o nome, que é Deixados para Trás. Inclusive tem uma série de livros, né? Onde a visão escatológica deles é baseada nisso aqui. Para eles, Cristo volta, só que ele volta primeiro de forma invisível. Como assim ele volta? É como se fosse o nosso já e ainda não. Ele volta, mas não volta. Ele vem até as nuvens, arrebata a igreja sobe. É isso que acontece. Só que ninguém vê Cristo. Todo mundo já deve ter visto na rede social, todo mundo, estou exagerando, mas vocês já devem ter visto na rede social, inclusive tem uma novela da Record, né, há um tempo atrás, sobre isso, Apocalipse, que é como se os crentes ouvissem uma trombeta e do nada eles sumissem, e aí só ficasse a roupa, né? Os crentes sobem, a roupa fica, todo mundo está olhando assim, o que aconteceu? Meu Deus do céu, o avião cai, carro bate, aquele caos. A ideia é essa. Ouve-se a trombeta, as pessoas somem de repente, e o resto que não é crente, e aí o que não é crente fervoroso, porque o crente nominal fica. Segundo ele, é só o crente fervoroso mesmo, aquele que ora, aquele que de fato pede perdão pelos seus pecados, que se arrepende. Esse é o que sobe. E ele sobe, beleza. Depois disso, a terra sofre exatamente 7 anos de grande tribulação, o que fica fácil, né? Se eles estiverem certo, é só você marcar no calendário 7 anos, no final, quando estiver chegando no final, você já sabe, é agora que Cristo volta. Então, 7 anos de grande tribulação. Alguns dividem, né? 3 anos e meio tranquilo, 3 anos e meio aquela perseguição ferrenha. Aí depende da vertente. No fim desse período, Cristo ele retorna, agora sim, de forma pública, com a igreja, para destruir o anticristo e estabelecer um reino milenar, só que um reino em Jerusalém. Ele vai se sentar no trono em Jerusalém, ele vai reconstruir o templo, e então, reconstruindo o templo, os sacrifícios serão restituídos, mas de forma memorial, não de forma para perdoar pecados, né? Mas de forma memorial. Existe ponto forte nesse sistema? Alguns vão dizer que não, mas todo sistema tem pontos fortes. Primeiro, ele é extremamente literal. Então, quando você lê o Apocalipse, você vai enxergar isso aqui, pelo menos em partes. Você vai ter dificuldade com o arrebatamento secreto. É muito difícil achar o arrebatamento secreto nas Escrituras. Eu diria que não tem, porque eu não vejo. Alguns conseguem ver, mas é algo mais difícil de enxergar. Agora, a questão da sequência do milênio é tranquilamente possível enxergar dessa forma, porque eles são literais. Eles leem o texto como o texto está. Leem o capítulo 18, 19 e 20 e chegam nessa conclusão. Nesse ponto, eles são bem parecidos com os pré-milenistas históricos. O argumento deles é que se as profecias sobre a primeira vinda de Cristo se cumpriram de forma literal, ou seja, nascer em Belém, vir como filho de uma virgem, etc., etc., as profecias sobre o reino não podem ser espiritualizadas também, elas precisam ser literais. Então precisa ter um acontecimento literal. O povo judeu precisa reinar em Jerusalém. Cristo precisa ser o rei com um cetro de ferro sobre os judeus em Jerusalém. Outro ponto forte é que eles têm uma facilidade com relação a encaixar perfeitamente os acontecimentos modernos na visão deles. Vocês podem ver. Estoura uma guerra no Oriente Médio, qual é a primeira coisa que aparece? É o fim do mundo. Jesus vai voltar, é o Apocalipse. A trombeta vai tocar.
Esses tempos atrás eu acompanhava um dá para falar que é influencer, né? Um influencer no Instagram, e ele segue um pastor africano que estava pregando justamente isso, que, olha só o que ele fala. Ele fala que ele é as duas testemunhas de Apocalipse. E aí, ele estava dizendo que essa guerra que estava acontecendo entre Israel e Irã era o início para acontecer o arrebatamento. E aí aconteceu todo aquele bombardeio, né, na base nuclear e tudo mais, e ele ficou lá pelo menos uns 30 dias falando, o arrebatamento está próximo, o arrebatamento vai acontecer, não sei o que lá. No fim, estamos aqui ainda, né? Alguém sumiu? Acho que ninguém sumiu. Então, eles têm uma facilidade de encaixar acontecimentos na sua visão, porém esse também é, ao mesmo tempo que um ponto positivo, é um ponto muito negativo, porque as pessoas ficam eu diria até nessa angústia de vem, mas não vem, vem, mas não vem, agora parece que vai, mas não vai, e vamos, não vamos, e está tudo acontecendo e nada acontece. Então, esse ao mesmo tempo que é um tempo, né, ao mesmo tempo que é um tempo não, ao mesmo tempo que é um ponto positivo, é um ponto negativo. Porque as pessoas começam a acreditar ou falar coisas que a Bíblia não disse. E aí, as coisas não acontecem, e elas se decepcionam, e parece que nada nunca muda. Outro ponto extremamente difícil é justamente o que eu falei primeiro, o arrebatamento secreto. Nós temos um texto muito usado em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que fala sobre o arrebatamento, mas em momento nenhum ele fala que é secreto. Muito pelo contrário. O próprio texto diz que há um alarme, ou um alarde, a voz de arcanjo, há trombetas tocando. Em outro lugar, acho que é 2 Tessalonicenses, Paulo diz que a vinda de Jesus, ela vai destruir o iníquo pelo resplendor da sua aparição, da sua visão. Então a Bíblia sempre trata Jesus vindo, voltando fisicamente, visivelmente, audivelmente. Nunca de forma secreta. Outro ponto negativo é justamente aquilo que eu falei sobre a separação entre igreja e Israel. Em momento nenhum nós vemos essa separação clara nas Escrituras, e isso parece não fazer justiça ao texto de Paulo aos Efésios, que afirma que a igreja é o eterno propósito de Deus planejado antes da fundação do mundo, e não algo que aconteceu por causa de uma falha de Israel. A falha que eu acho mais grave de todo esse sistema, vamos perceber que tem bastante falha nesse sistema, porque tem. Às vezes, quem defende esse sistema acha que às vezes a gente exagera um pouco, mas tem muitas falhas. Eles estão hoje trabalhando para melhorar o sistema, hoje tem outras propostas um pouco melhor, mas eu acho que o ponto mais grave, ou mais difícil de aceitar nesse sistema, é justamente a questão do restabelecimento do templo e dos sacrifícios em Israel. Porque em Hebreus 9, 10, o autor vai dizer que a antiga aliança era sombra daquilo que é a nova aliança. Que a nova aliança ela é extremamente superior, de que não há mais necessidade de sacrifício, não há mais necessidade sequer de um templo. Ele vai dizer que o sangue de touros, ele é incapaz de tirar pecado, ainda que seja algo simbólico. Cristo ofereceu um único sacrifício para sempre. Então, há uma série de dificuldades, fora o fato de que você levanta um muro de separação de novo entre judeus e gentios, se você faz isso. Algo que Cristo derrubou. Então, esse eu acho que de todos os 4 sistemas, esse é o mais difícil pelo menos para quem tem a visão presbiteriana, né, a visão aliancista das Escrituras, é o mais difícil da gente harmonizar com as Escrituras. Existem muitos batistas que acreditam assim, acho que nas igrejas pentecostais a grande maioria crê nesse sistema. O terceiro é o pós-milenismo. O pós-milenismo vem de pós-milênio, ou seja, Cristo volta só depois do milênio. Esse foi defendido por pessoas bem famosas, bem importantes, tipo Jonathan Edwards, até Charles Hodge. E eles têm uma leitura muito otimista da história.
Porque eles acreditam que os 1000 anos não são literais, né? Mas são uma era de ouro da igreja. Uma era onde a igreja se espalha e chega ao redor do mundo inteiro, prega o evangelho, pessoas, multidões se convertem, países inteiros passam a ter a sua moral, a sua visão de mundo, baseadas na escritura, e o mundo inteiro parece viver uma era de paz. Essa é a visão pós-milenista. A tese deles é que o poder do Espírito Santo, através da pregação do evangelho, é tão grande, é tão glorioso, é tão avassalador que o mundo vai ser cristianizado. Não totalmente, mas na sua grande maioria. As nações vão se converter em massa, a cultura vai ser moldada pelo evangelho, a política, a economia, todas as coisas vão ser governadas pela ética cristã. Então, para eles, a história caminha para uma vitória e não para uma catástrofe. Somente após a terra ter sido alcançada inteira, plenamente, pelo evangelho, e de novo, plenamente inteiro não é cada indivíduo, mas todos os 4 cantos da terra, somente então Jesus retorna para a ressurreição, o juízo final e a entrada na glória eterna. Pontos fortes dessa visão. O poder da grande comissão é visto aqui como em nenhum outro lugar. Tá? O argumento mais bonito, ao meu ver, deles, é justamente que eles se ancoram, entre tantas promessas, na promessa de Cristo em Mateus 28, onde Jesus diz que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele manda fazer discípulos, ele manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz, um pouco antes, no Evangelho de João, mas um pouco antes de subir aos céus, ele diz que o poder do inferno não prevaleceria contra a igreja, que a igreja iria avançar. O pós-milenista vai dizer que a promessa de Deus não pode falhar. Se Jesus disse isso, ele vai cumprir isso. E ele vai usar o seu poder, a sua glória, o seu Espírito Santo para cumprir, para fazer com que a sua glória seja vista por toda a terra. E eles vão usar o texto de Romanos 5, onde diz que onde o pecado superabundou a graça, né? Para argumentar que a história da humanidade ela não pode terminar com o diabo tendo mais almas do que Cristo tendo almas no céu. Então eles têm uma posição assim bem otimista da história. Outro ponto que eu acho muito interessante é justamente quando eles usam as parábolas de crescimento. Lá em Mateus 13, dos versos 31 a 33, você vai ter a parábola da semente, do grão de mostarda, da semente. E Jesus ele vai usar a comparação do reino para mostrar que ele cresce. Ele começa pequeno, começa minúsculo, mas ele atinge proporções gigantescas. Em um ele se torna uma árvore gigantesca, onde os pássaros pousam e fazem ninho. E na outra ele é o fermento. E o fermento, vocês todos sabem, né? Se você coloca um pouco de fermento, já é suficiente para que a massa cresça. Então, eles usam justamente essa analogia para dizer que a igreja que começou com 12 apóstolos, ela vai fermentar o mundo. Ela vai crescer e vai se espalhar pelo mundo. E o mundo vai ser beneficiado pela igreja. Mas ela também tem pontos fracos. O primeiro ponto fraco é a negação da tribulação escatológica. Eles não acreditam em grande tribulação. Não acreditam. Para eles, a grande tribulação, ela já acontece, desde o século I. Qual que é o argumento deles? O que pode ser pior do que o Império Romano fez com os cristãos? De serem queimados em praça pública, das famílias serem perseguidas, deles serem esquartejados, deles terem parentes denunciados e todos morrer. O que pode ser pior do que aquilo que foi feito nos governos comunistas contra as igrejas, nas perseguições que acontecem até hoje no Oriente Médio? Então, segundo eles, a grande tribulação, ela acontece desde aquele tempo e permanece até hoje. E ela é grande por conta disso, porque ela ainda não terminou. Só que o Novo Testamento parece deixar claro que há dias específicos onde a grande tribulação será algo como nunca antes foi visto. A gente tem o sermão escatológico de Jesus, né, que fala que naquele dia haverá tribulação como nunca houve, nem depois haverá igual. Né? Paulo, em 2 Timóteo 3, 1 a 12, diz que nos últimos dias haverá terríveis sofrimentos e que os crentes sofrerão perseguição. Não que a cultura vai abraçar os cristãos,
Em nenhum momento parece que a Bíblia fala que nos últimos dias nós seremos ou abraçados pelo mundo ou conquistaremos o mundo. Não parece ser esse o contexto do fim dos tempos. E, em 2 Tessalonicenses, é isso? É. 2 Tessalonicenses 2, a vinda de Cristo, ela acontece logo depois do aumento do quê? Da iniquidade, do aumento do pecado, do aumento da devastação moral do ser humano. Na parábola do trigo e do joio, nós temos um outro problema. Porque se Jesus não permite que o joio seja arrancado, mas que ele cresça junto com o trigo, para que somente no dia da sua volta haja a separação entre justos e injustos, como é que nós entendemos então que a grande maioria do mundo será trigo? Nós vemos claramente Jesus estabelecendo uma convivência entre justos e injustos, entre trigo e joio, onde é impossível diferenciar um do outro. Não há uma maioria de trigo e uma minoria de joio. Na verdade, eles estão tão juntos e tem tantos de cada um que é impossível você discernir quem é quem. E por isso não é possível arrancá-lo. Outro problema é a natureza do reino. Jesus vai dizer que o reino não é desse mundo. O que muitos pós-milenistas acabam se tornando? Eles acabam se tornando o que nós chamamos de teonomistas. A teonomia vai dizer que o governo civil, a sociedade civil, deve ser governada pela moral cristã. É como se nós voltássemos à Genebra de Calvino, ou a Inglaterra católica romana, onde a instituição da igreja era quem governava, junto ao Estado, a moral, a cultura, os países de forma geral. Claro que eles vão ter várias respostas, eles vão trabalhar isso de forma mais complexa, eles vão deixar isso de forma mais, não tão caricata como eu estou fazendo, é porque é um tema complexo mesmo, eu não vou ter como falar tudo sobre nesse momento. Mas por conta desse otimismo do futuro, eles acabam se engajando mais, por exemplo, na política, e a esperar que a política seja transformada, a esperar que as ações sociais, que o mundo ao nosso redor, seja o meio pelo qual o evangelho vai avançar. E essas pessoas acabam usando isso para dizer então que sim, o Estado deve impor a moral cristã para as pessoas. E as outras religiões não devem ter esse mesmo direito, esse mesmo espaço. E aí a gente vai entrar num monte de problemas. Como é que a gente vai aplicar as leis? Porque o maior defensor desse movimento se chamava Rushduni. E ele ensinava enfaticamente que as leis lá do Antigo Testamento, dadas a Israel, deveriam ser a base das leis judiciárias nossas hoje. Então, nós deveríamos apedrejar as pessoas? Aí eles vão trabalhar isso. Que tipo de pena de morte nós daríamos para uma pessoa que cometesse algum pecado que hoje nós não damos a pena de morte? E aí você tinha adultério, você tinha a questão de desonra de pai e mãe, você tinha a mentira em certas situações específicas, tudo isso era tratado como pena de morte. Teremos que fazer isso também? Eles vão desenvolver isso. E claro que é uma visão complicada, visto que Jesus disse o quê? Meu reino não é deste mundo. Se Jesus quisesse, ele poderia instaurar o reino dele neste mundo. Naquele momento, tudo bem, ele precisava morrer, mas nada o impediria de instaurar o seu reino na terra, depois de sua ressurreição. Ele mesmo disse, se eu quisesse, eu poderia trazer uma legião de anjos para me defender. Não é preciso que nós nos defendamos. Enfim, há respostas para tudo isso. Mas é um problema que, ao meu ver, é um problema grande que eles têm para responder. Para finalizar, nós temos a última visão, que é a visão amilenista. E esta é a posição majoritária hoje nas igrejas reformadas. O amilenismo, ele também é chamado de milenismo realizado ou milenismo inaugurado. E ele também diz que o milênio não é literal, mas é uma contagem de tempo longa. Ele é 1000 porque é um tempo muito longo, mas a gente não tem como dizer quanto tempo é esses 1000 anos, né? Para eles, o milênio é toda a era da igreja. A partir do momento que Jesus subiu aos céus, teve Pentecostes, nasceu a igreja de Cristo,
até a volta de Cristo, tudo isso conta-se como 1000 anos. Deus não está esperando o futuro para colocar Jesus no trono. Nessa visão, Jesus já está no trono. Ele já está reinando. Assim como nós vamos ver em alguns textos, onde diz que ele colocou os inimigos debaixo dos seus pés, ou o texto que nós acabamos de ler, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Né? Para eles, Satanás foi amarrado na primeira vinda de Cristo, mas não no sentido de estar inativo, no sentido de não conseguir estar enganando, mas no sentido de ele não poder enganar as nações como fazia no Antigo Testamento, onde ele dominava as nações. No Antigo Testamento, a salvação ela estava muito mais presente em Israel. Agora que o diabo está amarrado, segundo eles, o evangelho começa a se espalhar pelo mundo, a ganhar força pelo mundo. Não da mesma forma que no pós-milenismo, mas ainda assim começa a ganhar força. Para eles, a primeira ressurreição, aquela lá de Apocalipse 20, vai se referir ao novo nascimento. Então, quando o Apocalipse fala que só os santos revivem ou são ressuscitados, ele não está falando que pessoas que morreram ressuscitaram com corpos glorificados para viver junto com pessoas que ainda são pecadoras e morrem e têm doenças. Não, ele está dizendo que essas pessoas que vieram à vida, na verdade elas vieram à vida porque nasceram de novo. Porque elas tiveram o Espírito Santo trazendo vida a elas. E elas vão dizer que no fim dos tempos Jesus vai retornar em glória de uma única vez para ressuscitar os mortos, realizar o juízo final e inaugurar os novos céus e a nova terra. Então nesse quesito ela é bem simples. Agora, pontos fortes. Ela parece se encaixar muito melhor com os evangelhos e com as cartas. Em João 5, 28 e 29, Jesus descreve uma única hora, uma única vinda, e não duas ressurreições separadas. E ele faz ele diz sobre essa única hora, dizendo que todos os que estão no túmulo ouvirão a sua voz. E ele diz, os justos para a vida, os injustos para o juízo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo diz que Deus vai trazer descanso aos crentes exatamente no mesmo dia em que trouxer punição para os ímpios. Não há espaço entre uma coisa e outra. E quando a gente entende o gênero literário de Apocalipse, também essa visão começa a ganhar força. Por quê? Apocalipse não é um texto histórico. A Bíblia ela possui diversos textos. E se os irmãos repararem, existem diferenças na forma como eles são escritos, na forma como eles são apresentados. Os salmos são praticamente orações e canções. A própria estrutura do texto aparenta isso. Versos, alguns têm até repetições e tudo mais. Você tem, por outro lado, Gênesis, que é uma história sendo contada. Você tem Atos, que é uma história sendo contada. Ao mesmo tempo, você tem as cartas de Paulo, que não é uma história sendo contada. Ela é um estilo literário chamado epístola. Porque você tem a estrutura, saudação, você tem a introdução, você tem a admoestação, você tem todo o desenvolvimento doutrinário, enfim, ela tem estrutura de carta. O Apocalipse é a mesma coisa, eles seguem a mesma estrutura da segunda metade, por exemplo, do livro de Daniel ou do livro de Ezequiel, que são livros chamados de livros apocalípticos. São livros que têm uma literatura específica, uma literatura simbólica. Não à toa, João vê um dragão descendo no céu. Será que nós poderemos esperar ver um dragão descendo no céu no Apocalipse? Será que no final dos tempos a Terra vai virar um grande Game of Thrones, cheio de dragão, cuspindo fogo? Não é isso que a Bíblia está ensinando. São símbolos. Ao mesmo tempo que aparece uma mulher em cima de uma lua, com estrelas. Que mulher que estaria em cima de uma lua? É todo um simbolismo. Então, quando nós entendemos que o livro ele é simbólico, na sua grande parte, porque nós temos as 3 cartas no início, que claramente não são símbolos, nós entendemos que não dá para ler literalmente tudo o que está escrito ali. Agora os pontos fracos, né? Que é preciso, não é porque é uma visão majoritária nos reformados que ela não tem pontos fracos. Um dos grandes pontos fracos é justamente João e aquela palavra que eu disse, a palavra grega, que no mesmo capítulo, no mesmo parágrafo, no mesmo texto, ele diz sobre os que viveram, os que ressuscitaram para o céu,
e depois uma ressurreição, os que viveram para a segunda ressurreição. Então você tem dois grupos de pessoas, um que ressuscita a primeira ressurreição e um que ressuscita a segunda ressurreição. É a mesma palavra, no mesmo texto, acontecendo uma logo após a outra. Se nós entendemos que uma é espiritual e a outra é física, não estaríamos nós arbitrariamente escolhendo dizer que essa é espiritual e essa é física só para se encaixar no nosso modelo? Essa é uma crítica que fazem. Outro ponto fraco é justamente sobre espiritualizar demais. Eles dizem que o sistema milenista não leva a Bíblia tão a sério porque transforma promessas físicas e materiais feitas a Israel em metáforas espirituais plenamente cumpridas na igreja. Ou seja, eles estão dizendo que nós descartamos todas aquelas promessas que estão no Antigo Testamento como sendo algo completo e cumprido na igreja de uma forma espiritual, ainda que a gente não saiba como, mas para que encaixe no nosso sistema. Para concluirmos, quando a gente olha para todas essas visões, para todas essas posições, argumentos pós e contras e tudo mais, nós entendemos que nenhuma delas nega algo essencial da nossa fé. Nenhuma delas nega que Cristo voltará. Nenhuma delas nega que o diabo será vencido. Que os pecadores que não se converterem serão condenados. Que os salvos serão salvos de fato. Que haverá um novo céu e uma nova terra. Que habitaremos com o Senhor eternamente. Todas elas afirmam isso. A grande questão é justamente na ordem dos acontecimentos ou na duração do milênio, do suposto milênio. Quando nós olhamos cada uma dessas posições, nós precisamos entender que aquele irmão que adota uma posição diferente da nossa, ele não está pecando, ou ele não está sendo menos cristão por conta disso. Ele simplesmente está adotando uma posição que para ele parece fazer mais sentido. Aquilo que é inegociável é o que eu falei, Jesus voltará. E ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para redimir todas as coisas. Haverá ressurreição de mortos. Na igreja, eu não lembro agora se era Tessalonicense, o irmão Fabiano vai poder me dizer se é ou não. Eles estavam não crendo mais na ressurreição. Era Tessalonicenses, né, Fabiano? Mas Paulo ele vai escrever uma das cartas, porque os irmãos de alguma das igrejas, que eu não lembro agora de cabeça qual era, eles estavam dizendo que a ressurreição já aconteceu, ou não ia acontecer. E Paulo está dizendo, se a ressurreição não aconteceu, pode ser até que seja em Corinto isso, não lembro agora. Se a Oi? 2 Tessalonicenses? Eu acho que é isso mesmo. Ele chega a dizer, se a segunda ressurreição não é verdade, vocês estão deixando de lado parte do evangelho. Porque Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Então a gente não pode negar isso. A gente não pode negar que haverá um juízo tanto para os bons, que receberão galardão nesse juízo, não serão condenados, mas serão julgados, quanto para os maus, que esses sim serão julgados e condenados. Nenhuma dessas coisas a gente pode negar. A única ressalva que eu dou, novamente, é com relação ao dispensacionalismo. Porque de todas as visões, é uma que não dá para encaixar com o que nós entendemos ser a visão bíblica, que é de que o povo de Deus sempre foi um único povo. Primeiro ele esteve manifesto na nação de Israel, mas não única e exclusivamente na nação de Israel, porque Raabe não era israelita, Ruth não era israelita. Nós temos Jonas pregando para Nínive, pessoas se convertendo, que não eram israelitas. E essas pessoas que creram em Cristo durante toda a história, se juntam hoje à igreja de Cristo, porque são parte do mesmo povo. Por isso não dá para a gente crer na visão dispensacionalista que separa a igreja de Israel. Não é porque ela é herege, é só porque realmente não encaixa. Certo, gente? Alguma dúvida? Não? Sim.
Existem textos que são mais ou menos difíceis, né? Eu teria que ver o contexto certinho do texto para não dizer besteira. Mas naquele dia também haverá grande parte do Senhor, grande confusão entre eles. Esse texto aqui, ele é um texto difícil mais na primeira parte do que na segunda parte. Porque na segunda parte, quando ele fala que todos os que restarem de todas as nações vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei do Senhor dos Exércitos, você pode muito bem entender que essas pessoas aqui, que vão a Jerusalém, estão indo justamente adorar Jesus, adorar a Deus. Porque Jerusalém, em muitos lugares, ela é tida como o lugar onde Deus encontra o povo. Onde é que Deus encontra o povo na nova aliança? É num lugar físico? Não, porque Jesus vai dizer para a mulher samaritana que não há mais um lugar. Não é nem em Jerusalém, nem na Samaria. Mas Deus procura aqueles que adoram o Espírito em verdade, em qualquer lugar. Então, nós podemos interpretar dizendo que, quando o texto fala dessas pessoas vindo adorar o rei, ele fala também de umas pessoas que não vão adorar o rei. São pessoas que aceitam o evangelho ou pessoas que recusam o evangelho. Agora, a primeira parte é um pouco mais complicada. Teria que ler o capítulo todo e talvez até um capítulo anterior, para eu não falar besteira. É aquilo que eu falei. E mesmo assim, mesmo lendo o capítulo anterior, talvez esse seja uma leitura difícil para o sistema teológico que a gente adotou. É como eu falei, todos eles têm problemas, têm falhas, têm pontos positivos e negativos. A escatologia é a única área da teologia, não vou dizer única, mas é uma das únicas áreas da teologia onde você não tem um sistema fechado. Assim, que tudo está amarrado. Você tem na soteriologia, que é a área da salvação, né? Você tem um sistema amarrado. No nosso caso, são os 5 pontos. A depravação total, perseverança dos santos, etc, 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 etc. Você tem, em várias áreas, pessoas que desenvolvem bem aquele tema. Na escatologia, sempre vai ter uma ponta solta. Por quê? Particularmente, o que eu creio? Eu creio que Jesus não quis revelar com exaustão o futuro, para que a gente não tentasse adivinhar, ou sabendo como será o futuro, a gente fizesse como aquele homem lá da parábola, sabendo que o ladrão vai vir, ele simplesmente vai ficar em casa e vai ficar tranquilo. Eu sei que Jesus vai voltar no dia 15 de dezembro de 2027. Vivo em paz a minha vida até lá. Quando chegar no dia 14 de dezembro, aí eu começo a ajeitar minhas coisas. Creio que uma das situações, ou um dos motivos de Jesus não ter fechado a conta com relação a isso, é justamente esse. Entender que o futuro pertence a Ele. Então, por mais que eu adote uma visão X ou Y, a minha visão vai ter problemas para responder algum texto. Eu não vou ter como fechar, eu não vou ter como saber aquilo que vai acontecer no futuro. Entendeu? Mais alguma dúvida? Não? Maravilha. Para encerrar, vamos orar mais uma vez.